Questão 7. Basicamente, o que é que está acontecendo aqui nessa questão? A gente tem um condutor circular desse, cilíndrico, longo, e é, ele tem uma área dentro que é mais ou menos assim. Isso aqui é ele tem uma largura e dentro ele tem uma área menor. Aí ele pergunta pra gente avaliar no gráfico aqui, como é que se comporta o campo começando aqui nessa área, que é esse momento aqui do gráfico. Depois ele pergunta nessa área, que é entre isso e aqui, né? Entre 0 e R sobre 2 é aqui. Aqui é até R. E depois ele quer saber depois de R, que é essa terceira parte do gráfico. Todas as alternativas têm essas três áreas aqui. Então, como é que essa questão de fato era feita com cálculo e tal? Isso aqui é uma questão do ITA. Ela tinha que ser feita você analisando densidade de corrente, que é uma grandeza chamada J, com a área circular e tal, que é o campo gerado por essa densidade de corrente. Funciona diferente. Ah, eu não estudei isso aqui, então não dá para eu fazer essa questão. Calma, essa questão foi colocada aqui, apesar da resolução de fato dela ser feita por essa maneira, você pode raciocinando chegar no resultado e ela tá aí para que você consiga raciocinar e chegar nessa mesma conclusão. Então eu vou por esse caminho que você consegue eliminar alternativas, né? Então, vamos lá. Você sabe que está passando corrente aqui nesse fio e você sabe que a corrente ela gera o campo magnético, né? Se você for é, fazer a regra da mãozinha, que eu devia ter colocado aqui a mãozinha, o que você vai perceber é o seguinte: esse ponto aqui no meio vai estar por cada. Vamos dizer que isso aqui a gente pode resumir essa área toda desse fio como se fossem vários fios aqui. Um fio aqui em cima, que tá passando aqui, ó, tá saindo do papel aqui, ó, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então quando a gente faz a regra da mão e a gente pega esse centro aqui, todos eles se cancelam, certo? Exatamente no meio, todos eles se cancelam. Se você adicionar outro fio aqui, ele vai se cancelar e tal. E esse fio nada mais é do que toda essa relação. Essa liga metálica é como se fosse infinitos fios que todos no final o vetor deles vai se cancelar no meio. Então, aqui no centro, a gente sempre vai ter esse equilíbrio, vai tá tendo esse cancelamento. Então, ele tem que partir daqui do zero, certo? E você aí já consegue eliminar as alternativas que ele não faz isso. Ele aqui não parte do zero, é, e aqui não parte do zero. Aí vamos lá. Sabendo disso aqui também, o que é que a gente tem que avaliar agora? Se essa curva de aumento desse campo ela é uma parábola, se ele aumenta do nada, tipo não tem corrente nenhuma, aí quando chega em R2 passa a ter, ou se ele quando chega em R2 passa a aumentar até R. Quem pensou em responder isso aqui, talvez tenha pensado naquilo não do campo magnético, mas do potencial elétrico, né? Que dentro do condutor, até aqui o potencial é todo igual, aí aqui passa a ter, né? Potencial. Mas não funciona assim. O campo magnético não funciona dessa maneira. O campo magnético ele não é todo igual dentro do condutor e tal. Não existe essa necessidade. Inclusive, a gente sabe que o campo magnético, quando entra em contato com condutores, pode fazer com que isso se torne um ímã. Todos vão ficar para o mesmo lado, enfim. Então a gente sabe que o campo magnético atravessa o condutor mesmo em equilíbrio. Então isso aqui não funciona assim. Aí nos resta avaliar essas duas, que basicamente são iguais. Diz a mesma coisa sobre o fim, que a gente também vai explorar aqui. E só resta essa parte. Ou seja, entre R2 e R. R sobre 2 e R. Essa parte aqui. Sobre isso, o raciocínio que você deveria ter para chegar nessa conclusão de que ele é parabólico
é que quanto mais distante, ele tá, eita, vocês estão vendo que aqui no centro ele está totalmente cancelado, né? Quanto mais distante desse centro, se você pegar um ponto por aqui, por exemplo, você vai ver que a proximidade de alguns dos fios que estão para um lado, né? Você nota que, assim, se a gente tem um ponto aqui no espaço e a gente tem um fio aqui e um fio aqui, somente de um lado. Vamos fazer a regra da mão, um esse aqui pegaria para cá, um esse aqui pegaria para cá e um esse aqui pegaria para cá. Você vê que o vetor não se equilibra totalmente. Ele não se equilibra totalmente, então ele aqui vai ter um campo, né? Ele vai ter um campo acontecendo. Esse campo que vai estar aqui, ele está desequilibrado quanto mais distante do centro ele está. E isso aqui não tem nada que indique que seja uma coisa que começa do nada, como nessa questão, né? Nada indica isso. Na realidade, se você fosse colocar a fórmula, o que ia, se você fosse de fato fazer a conta lá que o ITA pede, a gente ia fazer isso aqui. B é mi j vezes fez a seção, eita, pera aí que travou, pera. Seria assim. Aí o que acontece nesse caso? Você nota que está ao quadrado, né? Porque é da área do círculo e tudo mais. Esse crescimento funciona dessa forma. Você não tinha como ter certeza absoluta disso, mas é bom você perceber isso, você saber analisar a questão para saber eliminar. Então, basicamente, essa parte aqui seria parabólica. E a parte final, que também era importante você saber, e no caso ela serviria só para eliminar essas duas, né? Como a gente avaliou depois que você sai aqui da área de dentro do fio, você tem a área do fio, e o vetor disso tudo é como se fosse um único fio grande aqui passando no meio. É como se fosse um único fio de corrente mesmo. E aí vai valer a fórmula normal de corrente no fio, que a gente conhece. Pi 2πr. Então se comporta de forma normal. O campo está lá em cima e vai descendo parabolicamente até o zero, até quando chegar no infinito, né, vai ser o zero. Então é isso. É uma questão que você não tinha. Então é a letra A, né? É uma questão que você não tinha meios no ensino médio de calcular totalmente com certeza ela, mas você poderia fazer grandes eliminações e raciocínios por meio disso aqui, tá certo? Se alguém quiser porventura estudar esse assunto e tal, eu acho que a tendência, pelo que a gente conversa com o Bruno, a tendência é que com o tempo vai ficando mais difícil, então pode cair depois, mas eu acho que por enquanto é só você ter uma ideia realmente de como se comporta o campo, tá certo? Se ficou alguma dúvida ainda, qualquer coisa, podem trazer na monitoria. Até a próxima.